entrei em coma, fiquei 3 dias em coma, cetoacidose diabética. Sem a saúde mental, a saúde física não vai. Que a gente vai no médico e recebe uma receita, mas a gente não recebe um abraço, né? Tem ali um resquício de depressão, a gente vai procurar um remedinho. Você sente cansaço ao falar do seu tratamento? Você pode estar vivendo diabetes burnout, que é o estresse do tratamento. O tratamento é um tratamento 24/7, não é simples e exige muito do paciente e da família. Hoje, diabetes burnout é o tema do Glicast. Roda a vinheta que a gente fala mais disso. Se alguém perguntar por mim, diz que eu tô por aqui, eu tô no Glicast, o podcast da Glic. Eu sou Gabriel Schon, seu host, e hoje o tema é diabetes burnout. A gente já explica o que é isso, mas primeiro eu quero apresentar as pessoas que estão aqui comigo. Marina, diabetes é tipo ruim ainda, vale ou mudou? É Marina Barros, mas conheci primeiro como diabética tipo ruim. Sempre começo pelo paciente, você espera, Andréia. E quem é a Marina na fila do SUS? Eu tô há 24 anos na fila do SUS, então tenho diabetes tipo 1 há 24 anos. E sim, você me conheceu como diabética tipo ruim lá nos primórdios, né? Mas hoje eu tenho já um monte de projetos de diabetes on e hoje trabalho aí como conselheira das empresas. As coisas mudaram, mas o diabetes não. Andréia Levi, apresente-se. Obrigada pelo convite de estar aqui no Glicast. É muito importante a gente falar disso. E eu vim aqui falar de saúde mental. Eu sou psicóloga, trabalho há 25 anos com pessoas com obesidade e diabetes por consequência também, né? E doenças metabólicas, com condições crônicas. Então, vamos falar sobre o burnout, o esgotamento, né, da pessoa que tem diabetes. Eu posso contar que a Andréia me conhece mais do que eu gostaria, para quem estivesse aqui no podcast? Agora explica, né, Gabriel? A Andréia já foi minha psicóloga. Pronto, tá muito contado. bom. Então, pessoal, vamos começar. Então, Mari, me conta um pouquinho do diagnóstico. A gente vai falar de diabetes burnout. Me ajuda a definir o que é isso, que já passou por algo por assim. Já teve um dia que quero jogar tudo pro alto? Então, o diabético tipo ruim nasceu disso, né? Eu tive o diagnóstico de 14 para 15 anos. Eu saí do hospital, entrei em coma, fiquei 3 dias em coma, cetoacidose diabética. Não entendi o que era isso, não tenho casos de diabetes na família. Não tinha Google, né? 24 anos atrás, então tudo que a gente aprendeu na minha família, a gente aprendeu baseado no que o médico ensinou e no que a DJ ensinava. Era isso, tá? Era o que a gente tinha de informação. Só que aquilo não era o suficiente pra mim. Eu sentia que eu sempre ia ao médico e que era tratado o diabetes. Então, eu saí do hospital me aplicando sozinha, tudo normal. Até o dia que eu entendi que era pra sempre, que não era uma doença que eu ia tratar e que eu ia melhorar. Não tinha isso, né? Era um negócio pra sempre. E aí eu comecei a falar, cara, por que ninguém fala sobre o lado emocional disso daqui? E aí criou-se que hoje, assim, as pessoas me conhecem por conta do livro, que é o lado emocional que precisa ser falado. Porque a gente vai no médico e recebe uma receita, mas a gente não recebe um abraço, né? E não se trata a família também. Então, mãe, irmão, a família. Como que a gente cuida disso? Então, eu senti muita falta disso e por isso que o diabético tipo ruim nasceu. E nasceu com esse nome, né? Porque eu ouvia muito isso. A sua é da ruim? A sua é da forte? Nossa, tadinha, usa insulina. Então, veio daí, né? Acho que a história me faz muito... É emocionante a história que, tipo, de fato, e você falou uma frase que eu achei muito legal, né? Você recebe uma prescrição, mas não recebe um abraço. É isso. Eu achei muito legal. E, Andréia, eu acho assim, conceito, diabetes burnout. Burnout, acho que eu queria tentar achar uma correlação em português para isso, mas... Burnout é esgotamento. E o que é isso, né, no diabetes? Como é que a gente pode falar isso em todas as doenças crônicas, mas o diabetes tem algumas peculiaridades, né? Então, a pessoa com diabetes, ela tem... como a Marina falou, ela não tem o acolhimento, né? Ela é cobrada da perfeição. Assim, uma vez que você tem o diagnóstico, uma vez que foi te dado o tratamento, uma vez que você tem forma de monitorar e de se aplicar o que precisa e etc., vai ser cobrado de você uma perfeição. Mas como assim sua glicose subiu? Você não percebeu, mas você não se aplicou? Ou seja, em vez de acolhimento, tem julgamento, né? Isso a gente vê em geral em condições crônicas. Em obesidade é assim,
em renal crônico é assim, mas no diabetes, principalmente, né? Porque a pessoa recebe um combo ali de orientações, um combo até, hoje em dia, né, medicações e etc., até aplicativos, tudo direitinho. E como assim você deixou acontecer? Né? Essa hiperglicemia, né? Quantas vezes você já não escutou algo muito, assim, né, Marina? muito, Então, muito. assim, tem um preconceito mesmo, né? De você tem isso e você tem que agir com perfeição. Isso é um dos pontos que leva ao burnout, que leva ao esgotamento, porque é muito chato ter que ficar se explicando o tempo todo, né? Então, o burnout, ele vem também com um sentimento de impotência, gerado por essa cobrança, ele vem com uma carga de frustração, porque nem sempre, mesmo você fazendo tudo muito direitinho, nem sempre o resultado é o esperado, né? O monitoramento é constante 24/7, mesmo, né? Às vezes a pessoa dormindo, ela tem uma hipoglicemia ou tem alguma coisa, ela precisa acordar e aí manejar ali. Então, tem uma responsabilidade e tem uma carga de tarefas, vamos dizer assim, né, de manejo, que não é fácil, não. E nem todo mundo entende. Você, Marina, está falando que você não tem nenhuma outra pessoa com diabetes na família. Isso, na maioria, não conheço tua família, mas na maioria das famílias que eu vejo, onde tem uma única pessoa que é representante, né, daquela patologia, que traz o conhecimento daquilo, essa pessoa, ela é a estranha da família, ela é a mais cobrada. A mais cobrada, porque Sim. as outras pessoas se sentem também impotentes junto, né? Então ficam cobrando de você. Você monitorou? Você tá bem? Você não sei o quê, não sei o quê. Então isso estressa bastante. Então o burnout é um esgotamento. Você sabe que, ouvindo você falando, André, eu ouço bastante... a gente fez um episódio aqui com o Mark, a gente falando sobre linguagem, né? A gente fez, o Mark e a doutora Denise tiveram aqui, a gente fez um episódio sobre linguagem importa no tratamento. E aí, eu hoje trabalho numa empresa com médicos e paramédicos, que é a AFIA, e eu sempre falo para os médicos com quem eu falo sobre diabetes, eu falo, olha, diabetes, principalmente quando envolve insulina, é a doença mais complexa da medicina. A galera fica me olhando assim, cara, é a única doença ou única condição, né, que exige do paciente uma série de tomadas de decisão que um paciente com, sei lá, outros pacientes acabam não tendo, né? Eu vou tomar aqui, sei lá, tô com colesterol alto, pressão alta, vou tomar um comprimido e, em tese, vou melhorar. E o paciente com diabetes, ele tomou, sei lá, um suco aqui, isso vai ter repercussão. E aí até tô brincando aqui, mas vendo o celular da Marina aberto aqui e a glicemia, mostrando a glicemia, mostrando uma curva glicêmica. É isso. Eu brinco que a gente olha para as pessoas e para as coisas e tudo é número. Então a gente passa um momento da nossa vida que a gente não olha uma garrafinha hoje, né? Eu cheguei aqui, tem uma comida, tem esse suquinho. Eu olhei uma garrafinha de suquinho, eu falei, isso daqui tem tantas gramas de carboidrato, isso aqui não me... A gente não vê mais simplesmente um suco de laranja. Eles são a Nazaré Tedesco que funciona, Exato. É isso. É tudo número. Tudo o que vai acontecer, eu vou ficar 50 minutos aqui nessa mesa, e são contas que a gente faz muito rápido. A gente vira grandes experts em matemática, essa é a verdade. Esse é um ponto, né? Eu acho que a matemática do tratamento, acho que para quem não entende exatamente o tratamento, acho que exige, né, contar carboidrato, então olhar para um prato de comida e falar, aqui tem 40, 50 gramas de carboidrato, eu faço uma unidade de insulina para cada 15 gramas de carboidrato, começa a ter que fazer nesse conta. Bloco de tempo, porque muda. Então, gente, é uma doideira. E depois disso, eu faço mais uma unidade de insulina para cada tanto de glicemia que está acima do alvo. E aí fazer conta, regra de 3 e chegar lá e falar assim, vou tomar 3 unidades. Depois de 15 minutos. Óbvio que tem ferramentas para fazer isso. Não sei se vocês conhecem, tem um aplicativo maneiro, chama Gli, que vai ajudar a fazer esse dia a dia. Mas aí acho que tem... É muito pesado, né? Acho que me conta desse desafio. Quem não é iniciado consegue enxergar esse desafio? Então, eu entendo que, assim, nem a gente consegue enxergar, tá? A pessoa, para ela entender que ela está nesse esgotamento, ela demora. Porque você começa a viver como se isso fosse o seu normal. Então, você fala assim, cara, é isso, a vida é isso daqui, né? E você acha que aquilo vai ser pro resto da vida. Então, quando eu comecei a perceber que eu tinha uma família que me apoiava,
A minha família, na época, gente, não tinha ponta de dedo, tá? Era assim, era carérrimo fazer ponta de dedo, não tinha. Eu sonhava, eu lembro de sair da UTI e falar pra minha mãe, você já imaginou se tivesse um relógio que você só olha a sua glicemia? Cara, muito De Volta pro Futuro o bagulho. E aí, hoje existe, então eu consigo ver aqui, né, quanto tá a minha glicemia, eu consigo ver. Mas neste momento em que você descobre isso, eu falava assim, eu tenho tudo, eu tenho uma família legal, minha família, tipo, vendeu carro pra me dar um tratamento bom. Minha mãe foi trabalhar, minha mãe trabalhava na Vivara. Pode falar a marca? Pode, Vivara pode. Mas, Vivara, se vocês quiserem patrocinar esse A Glicast, gente gosta. aceita, tá? Minha mãe trabalhava na Vivara, era a maior parte da renda da família na época. Ela saiu de lá para ser balconista numa farmácia que tinha na Lapa. Por quê? Ela não tinha informação. Ela falou, cara, eu vou aqui porque aqui eu vou aprender tudo, né? E eu falava, e aí eu ia pra DJ, eu falava, gente, as pessoas são muito felizes aqui. Ninguém faz um 300. Só que não é ninguém faz um 300, ninguém mostra que fez um 300 pra não ser julgado. E eu voltava pra casa e falava, cara, não é possível, eu tenho tudo e eu não sou feliz. Eu sou uma cretina. E aí eu começava a me cobrar. Fica feliz, cara. Você tem tudo, tem gente que não tem. Você tem mãe, tem pai, tem não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Tem médico bom, Denise Franco. E você tá triste? E eu falava, cara, você não pode ficar triste. Você não pode ficar triste. Não, você pode sim. Tipo, vai chorar, amiga. Vai chorar. Então, foi nesse momento que eu falei assim, eu preciso me permitir estar triste, né? Isso é muito interessante que a Mariana está falando, porque quem está dentro, né? Quem tem o diabetes e maneja e aprendeu tudo isso e faz tudo o que você faz e tem a família legal e tem acesso ao tratamento, demora muito para perceber essa exaustão, né? Esse burnout. Então, muitas vezes, quando chega no nosso consultório, porque vai fazer uma psicoterapia, porque está exausto, porque outros problemas, ou porque você está percebendo, eu não sou feliz, quanto outras pessoas com o mesmo diagnóstico são felizes, né? Muitas vezes nós, psicólogos, a gente percebe esse burnout, às vezes misturado com uma depressão, né? Que um diagnóstico psicológico, psiquiátrico nunca vem puro, sozinho, né? E às vezes a gente percebe como uma certa desmotivação, uma certa... vou usar uma palavra aqui que cabe mais ou menos, uma certa negligência até no seu tratamento. Deixa pra lá, não tá funcionando mesmo. Uma então, não aceitação. Uma não aceitação, uma resistência, né? Um cansaço mesmo, uma exaustão. Então, às vezes, nós que trabalhamos com saúde mental, com a história que você chega, né? Tô contando aqui que você chegou com essa história no meu consultório. A gente identifica isso mais facilmente. Você chega na culpa. É isso. Você chega culpada, né? E eu consigo olhar para você e dizer, não, você só tá exausta. E vamos organizar isso. Mas o difícil é o cara te procurar. Claro. Né? E é isso que eu acho que o diabético tipo ruim trouxe para as pessoas. Foi o abraço que você não tinha na receita. Então eu postava muito. Anteontem eu postei glicemia 300 e não sei quanto, porque eu fui fazer atividade física, soltou o catéter da bomba. Fiquei, cara, eu consigo controlar isso, não consigo controlar isso, entendeu? Eu tenho informação, eu tenho tecnologia, mas eu não consigo controlar tudo. E aí eu fiz um post desse falando, o que te causa um 300? Se você ler os comentários, a maioria me causa vergonha, me causa, eu fico assustado, minha mãe vai me bater, eu não posso falar com o médico. Dá medo. E então você vê que é isso. E aí quando você fala assim, não, tá tudo bem. Acontece até com quem tem muita tecnologia. Imagina com quem não tem, né? Então eu acho que esse ponto o influenciador, ele tem o papel de ajudar a sociedade, não só de fazer publi, de não sei o quê. Mas eu falar, cara, tá tudo bem você chorar, tá tudo bem você achar ruim, vai procurar ajuda, né? E aí entra um profissional pra te dar o diagnóstico e te ajudar, sabe? Acho que é isso. E, André, esse chegar no consultório, né? A Marina falou disso, né? A hora de procurar. Quando que eu começo a pensar? Acho que terapia é para todo mundo, mas e aí? Quando que eu começo a pensar que vale a pena apoio psicológico por burnout, por estresse do tratamento? Sim. Não só de diabetes, mas o estresse do tratamento.
psicoterapia é para todo mundo em momentos da vida. Tá. Né? Senão fica parecendo que todo mundo nasce e já tem que ir para Não terapia. tem que virar testemunha de Não, terapia. não, Tá virando. não. Eu acho que Eu acho que tinha que ter terapia no colégio já. Quinta série já bota como aula ali, ó. assim, como aula, não sei, mas alguém disponível numa salinha eu ali, acho, acho bom. eu acho. Mas assim, psicoterapia eu diria, para quase todo mundo, mas para momentos especiais da vida. A gente não precisa ter 30 anos de psicoterapia para bater o martelo e falar, estou, né, resolvido. Não, são momentos da vida e é normal. Eu tenho quase 30 anos de consultório e é muito comum pacientes que me procuraram há 30 anos, fizeram um tempo e depois de 8 anos voltaram, aí volta mais um pouquinho, faz uma certa manutenção. Nesse caso, quando procurar? Acho que tem várias questões, né? Quando você se sentir sozinho, incompreendido, quando você se sentir confuso, será que o que eu estou sentindo é o que eu estou sentindo? A minha família, os meus amigos reagem de um jeito, dizem uma coisa, mas eu sinto outra. Eu acho que eu quero cuidar disso, olhar para isso, resolver isso. Não estou conseguindo digerir bem esse diagnóstico ou o manejo. Acho que eu preciso de uma ajuda para me fortalecer emocionalmente, né? Então, tem vários lugares por onde os pacientes chegam. A grande maioria vem encaminhada por médicos, mas mesmo assim eles não vêm imediatamente. O médico prescreveu, eu acho que você devia cuidar da sua saúde mental, fazer uma psicoterapia. A pessoa guarda aquele papel. Tem um pouco de preconceito nisso, Deixa eu né? pensar se eu sou preciso. doido. Sabe o que é? Não é só isso. É também assim, Marina, já é muita coisa. Sabe? Você está mostrando aqui pra gente. Já é monitoramento constante, já é medicação, já é médico, já é atividade física, já é olhar pro suco de laranja e pensar e fazer número. É muita coisa, né? Essa sobrecarga já vem desse monte de coisas. Aí fala, mais uma terapia, que cansaço. Eu vou ter que ir para uma pessoa, conhecer essa pessoa, contar para ela tudo que eu sinto e não sei o quê. Mas depois que a psicoterapia flui, né? Eu sempre digo assim, eu preciso das 3, 4 primeiras sessões para te ouvir, eu te ouvi. Depois a gente vai interagir muito e depois a gente vai reorganizar. Eu vou ajudar esse paciente, grosso modo, a reorganizar a vida e os porquês dele ter me procurado. Muitas vezes nem a pessoa sabe direito por que me procurou, mas sabe que tem um incômodo ali que a trouxe até aqui, né? E a gente vai descobrir juntos. Então, a psicoterapia serve para fortalecer a gente para viver nesse mundão louco, cheio de desafios, né? No caso, o desafio do diabetes é enorme e é mais um desafio da vida, né? A sua, por exemplo, nesse caso é A, B, C, D e também o diabetes, né? Você tem a sua vida toda como Marina e o diabetes. Então, é mais ou menos isso que a psicoterapia faz e não deixar chegar num burnout ou numa depressão maior, né? Quanto mais precocemente a gente busca ajuda com aquele nosso incômodo, menos tempo a terapia dura e mais a gente pega no começo, dá menos trabalho. E dá menos estresse para a pessoa também, Claro, né? claro. É isso. A gente falou do livro, né? Acho que o livro talvez tenha sido uma primeira estratégia para lidar com o burnout, mas que mais? Assim, quando você olhou para isso aqui não é fácil, não é a coisa mais divertida do mundo. Quais foram suas estratégias? O que você pensou para... Eu falo muito pela escrita, muito. Eu brigo com meu namorado por mensagem de texto, ele quer morrer. Eu mando, 27 páginas de Word pra ele, ele responde, beleza. Aí você quer morrer. Eu não vou discutir que ele tá errado, não. Não, e aí ele me liga. Eu falo, não quero falar com você, querido. Então, eu tenho isso do escrever. E aí, na época, não era Instagram, né? Era Facebook. O Facebook, ele era uma mídia mais escrita. Sim. Então, ali era onde eu fazia um diário aberto. E essa exposição, a primeira vez que eu fiz essa exposição foi depois de uma hipoglicemia noturna. Então, eu estava fazendo o TCC da faculdade na época, falando com os meus amigos no Messenger. Gente, tô denunciando minha idade, tudo bem. E aí eu falei, gente, preciso parar que eu tô tendo uma hipoglicemia. Quando eu voltei, esse meu amigo, que é até hoje meu amigo Guilherme, ele falou assim, o que é uma hipoglicemia? Eu falei, é falta de açúcar no sangue, ponto. Mas o que você sente?
Aí eu escrevi Ela isso. tava com hipo, foi Exatamente. monossilábica, porque é o Sinto. jeito certo de fazer isso. Então... Eu sinto, daqui a pouco eu te conto. E aí eu falei, cara, você fica suando, você sente que o seu corpo tá derretendo, você não tem vontade de fazer as coisas, você acha que, assim, você luta com o seu último fio de esperança pra tomar um açúcar, porque você sabe que você vai morrer se você não fizer isso. Você sabe que alguém definiu outro dia como um dementador. É o beijo do dementador. É isso. Boa. Ele pegou esse texto e jogou na internet. E foi o primeiro texto que foi, assim, surreal. E eu falei, cara, é isso. Quando eu me coloquei frágil, porque a gente tem isso de não se colocar, né? Quando eu me coloquei frágil na internet, eu comecei a falar, eu não gosto de ter hipoglicemia. É ruim ter hiper. Eu não gosto de brigar no trabalho e a emoção afetar minha glicemia. Eu me coloquei nesse momento de fragilidade, em vez de receber hate, eu recebi abraço virtual. Então, eu tinha mães falando assim, eu não tinha ideia que meu filho sente isso, porque ele tem 4 anos. Eu não sabia como era uma hipo. Obrigada por ter falado. Eu comecei a sentir esse abraço virtual e isso foi me ajudando. Mas, de qualquer forma, a Denise, que é a minha médica, ela falou, você tem que procurar ajuda. Tipo, precisa procurar ajuda. E aí, eu fui pra terapia, fiz terapia com hipnose, porque a gente conseguiu perceber que não era só o diabetes, né? Tinha outros resgates ali pra ser feito também. Então, você, às vezes, é isso que ela falou, você tem uma vida que já é cheia de problemas emocionais e vem o diabetes pra ajudar, né? E aí, se você não trata tudo, você não chega no final. Então, o escrever, pra mim, e eu acho que o ponto-chave foi o tipo, abrir essa fragilidade. Quando eu lancei o livro, eu escrevi. O primeiro capítulo é como que eu fiquei na UTI, aquilo que eu senti na UTI, do coma e tudo mais, né? O que eu via. E os meus pais não viveram aquilo, porque não podia entrar. Era uma UTI extremamente, assim, eu tava realmente em risco de morte. E quando chegou o livro, que o caminhão chegou com as caixas, meu pai pegou um, minha mãe pegou outro, meu irmão pegou outro, foi cada um para um quarto. E eu fiquei na minha cama assim, ó. Mano, eles vão ver tudo que eu penso. Meu Deus do céu! Tudo que eu contei pra terapia. Ai, meu Deus! E aí eu falei, mas e aquilo ali me curou. Porque aí a minha mãe entendeu que às vezes a superproteção enche o saco, minha mãe entendeu tudo aquilo, meu pai entendeu, falou, cara, às vezes ela briga e não é porque ela tá brigando por causa da xícara nesse lugar, é outro problema e tal. Então, eu acho que o se colocar frágil foi o ponto de virada. André, a importância dessas pessoas, desses amigos, dessa família. Eu costumo brincar que o paciente com diabetes não anda em bando, né? Eu no fim das contas, eu tenho um bando de pacientes com diabetes que eu ando junto. Não Você é o bando. Eu sou parte de um bando. Você ali, foi aceito. Eu fui aceito num bando, mas... qual a importância dessa rede, né, de apoio? Eu acho que todo ser humano quer sentir o pertencimento, né? O pertencimento, ele traz muito acolhimento. E a gente busca a nossa tribo, né, em várias coisas. Por isso a gente torce para um time, por isso a gente frequenta um clube, por isso a gente briga com a família ou desbriga. Enfim, a gente busca a nossa turma de algum jeito e busca ser compreendido. Eu acho que o diabetes tem, nos últimos tempos, evoluiu muito o tratamento, né? E quem é que pôde mostrar um para o outro? Vocês, né? Vocês que têm diabetes e que sentem isso e que um foi estimulando o outro, vamos usar isso, vamos conhecer aquilo, vamos juntar. Então, esse bando aí, ele faz um papel autoprotetor, né? Ele faz um papel de autocompreensão, né? Eu sei que se eu ligar para minha amiga que tem igual, ela vai me entender, mas que se eu ligar para outra pessoa, ou se eu falar para minha mãe, ela até vai entender, mas ela vai ficar mais preocupada do que entendida, e aí eu não quero preocupar, porque aí ela vai ficar me vigiando à noite, e aí ela vai, né, teremos 2 problemas. Então, é uma situação em que a própria pessoa, no seu caso você é adulta, mas a gente está falando aqui de pessoas de 4, 5, 6, que a mãe está começando a entender. Mas até hoje minha mãe entra no meu quarto, tá? Até hoje. Entendo, mas tenho certeza que depois que ela leu o seu livro e que ela conversou mais com você e que tudo mais, o que sobrou dali foi o amor, a preocupação, né? Ela querer saber. Ela passou a bater na porta, né? É isso. Passou a bater na porta. É isso. Acredito que faça Ganhou um todo espaço, sentido, né? Ganhou um espaço. né? Então, sobrou aquela coisa de... É como quando a gente faz uma psicoterapia. Eu falo assim, terapia é para sempre? Não. A gente vai cuidar, vai organizar, vou te dar
aqui a gente vai organizar juntos e você vai para o mundo. Faltou alguma coisa, por exemplo, tem ali um resquício de depressão, a gente vai procurar um remedinho. Tem ali sei lá, alguma coisa, a gente vai tratar o que faltou, mas a base tá forte, né? Então, acho que essa história de andar em bandos é uma autoproteção, é saudável, né? Um ajuda o outro e tira um pouco desse lugar da frustração, porque tá ali todo mundo passando mais ou menos pelas mesmas coisas, né? Então, acho que isso é uma das coisas que ajuda na não evolução do burnout, porque você tem com quem falar, né? Quando a gente estuda, bem rapidinho isso, estudos no mundo, né, muito bem delineados, os estudos sobre felicidade. Vocês já devem ter visto, ouvido, que no mundo existem lugares chamados blue zones, né? As zonas azuis que foram estudar por que lá as pessoas vivem mais de 100 anos. Ah, é o que come, é o que bebe, é o que faz, é a atividade física, é o ar. Não, é a comunidade. Né? É a comunidade. Um frequenta a casa do outro, que vai na mesma comunidade religiosa do outro, que cuida do filho do outro e ajuda. A comunidade, né, quando a gente tem esse suporte, seja família, seja amigos, seja quem for a nossa tribo, mas é uma tribo de suporte mesmo, ajuda muito em tudo. E Mari, o burnout mudou alguma coisa na sua relação com diabetes? Depois desses abraços virtuais, depois disso, sua relação com diabetes mudou? Completamente. Mesma coisa? Não, completamente. Vou morder o cotovelo? Completamente. Eu entendi, porque eu acho assim, né? Hoje a gente vê um movimento das pessoas que elas recebem o diagnóstico, não aceitam de primeira, e aí elas vão para a internet, e aí elas acham que elas têm que trabalhar com isso. Então, elas vão para um curso de nutrição, elas vão para um curso de medicina, ou querem virar educadora em diabetes, porque elas acham que isso daí vai resolver o problema. E quando, na verdade, às vezes o diabetes não precisa ser seu propósito. Você pode ser uma pessoa que quer ser fisioterapeuta, e que você não vai trabalhar com diabetes, tá tudo bem, né? No meu caso, virou propósito. Mas por quê? Simplesmente por oportunidade. Então, eu tive um chefe que falou, você vai escrever o livro, eu vou te mandar embora, vou te pagar tudo que a empresa te deve e você vai viver de diabetes, porque você tem uma missão aí para fazer nesse mundo. Nem todo mundo tem que fazer o diabetes ser uma missão, né? Mas a minha relação com o diabetes virou... eu entendi que, cara, você não consegue vencer, junte-se a ele. Então, foi nesse sentido. Tipo, cara, você tem isso, se você não fizer o seu melhor, vai ser pior, porque você vai ter... Porque aí, assim, uma coisa também é isso que você estava falando da comunidade, né? Eu comecei com aqueles piqueniques, o meu primeiro piquenique tinha 8 pessoas. 8 pessoas. Hoje eu faço um evento que vai 2.300. Então, e é muito legal você falar Blue Zone, porque a gente é muito comunidade azul, né? E isso me enche de orgulho e de amor pelas coisas, porque eu entendi que se eu juntasse pessoas, eu me curaria. E aí, eu me curando, eu curo o outro, é um negócio meio que você encosta e a pessoa se cura. Então, isso mudou completamente a minha vida, para negócios e a minha vida pessoal. Mas que, para quem tá assistindo em casa, assim, cara, às vezes você não precisa tornar o diabetes o seu negócio. Você só precisa estar dentro dessa comunidade, sabe? A Gisele é uma educadora tal, que ela já talvez seja a figurinha mais carimbada que eu tenho no Glicast até hoje, é a Gi, e a Gi fala, tem um... Ela sempre fala, tem um amigo, tem um diabetes friend pra chamar de seu. Então, ela tem que ter alguém que você pode falar assim, não tô bem, sabe? Tipo, e ela, eu já brinquei com ela, que ela já falou em alguns casts no final, tem uma educadora, tem um amigo pra chamar de seu. Tá aqui. Um dos meus eventos antes do Diabetes On era o Diabetes Friends, né? E o Diabetes Friends, a primeira edição, vocês lembram que a gente teve aquele problema da gasolina? Que os caminhoneiros pararam, ninguém saía para não gastar gasolina, e eu tava com o evento vendido, os ingressos, no final de semana que isso aconteceu. As pessoas foram no evento. Olha. Teve 80 pessoas. Então, para você ver como elas estavam com uma sede de conhecer outras pessoas ali, que valia a pena a gasolina. Então, isso me mostrou o poder da comunidade mesmo. Foi ali que eu entendi a Blue Zone, sabe? Eu falei, cara, isso aqui é o que muda o jogo.
Não é a melhor insulina, não é a melhor bomba, não é o sensor, sabe? O que muda o jogo, por isso que hoje eu luto muito quando as educadoras falam. Você tem os 5 pilares do tratamento e do autocuidado, 7 do autocuidado, os 5 profissionais que você precisa ter e não sei o que, não sei o que lá. E aí tem uma ordem, né? Endocrinologista, nutricionista, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E o terapeuta, ele tá por último. Eu falo, cara, no meu negócio é assim, ó, é endocrinologista, terapeuta, e depois você vai comer bem, você vai fazer atividade física. Se sua cabeça não estiver boa, você não consegue seguir o jogo. Fazer o resto, Sem a saúde mental, a saúde física não vai, até porque você não tem estímulo, não tem energia, não tem até direcionamento, né? A gente sabe, e acho que é importante falar isso aqui, que nem todo mundo tem acesso a tudo isso, né? Então, é importante dizer para as pessoas que não têm acesso, que estão nos ouvindo, que têm acesso a isso que a gente faz, né? Lá na nossa ONG Obesidade Brasil, obesidade é uma doença que se conecta muito com diabetes, a gente faz muito isso também. Então, assim, sempre vai ter alguém para ajudar. Mesmo que você não tenha com perfeição ali a sua equipe te cuidando, busque, né? Tem gente para te ajudar. E acho que é isso que um podcast desse faz também, né? Então, André, eu ia perguntar muito sobre o diabetes tipo 2, a obesidade, como é que a gente faz para criar essa comunidade, porque é muito visível a comunidade de diabetes tipo 1, acho que ela é muito ativa, os pacientes, acho que tem no fim das contas, estava falando com o Ronaldo Pineda, que hoje é presidente da ADJ, ele fala, a minha geração é a primeira que tem chance de fazer 100 anos, porque antes da minha geração, não tinha insulina, a insulina tem 100 anos agora, então não tinha como eu fazer 100 anos antes disso. Então, quando não é tão mais jovem nesse momento ali, como é que a gente faz a amizade depois dos 40, sabe? Tipo, como que isso começa? Como é que eu busco uma comunidade depois que você saiu da faculdade, saiu da escola? Sim, é importante você falar isso, Gabriel, porque, assim, eu acho que tem uma diferença do jeito de pensar da pessoa com diabetes tipo 2 do que tipo 1. Tipo 2, geralmente, é consequência, né, de doenças metabólicas, veio já na vida adulta, e a pessoa se sente um pouco mais fracassado, como se ela tivesse não se cuidado e aquilo chegou nela, né? O diabetes tipo 1 não é... Aliás, nenhuma doença crônica é escolha, né? Mas o tipo 1 geralmente surge na infância, na adolescência, aí corre todo mundo e pronto, é isso, né? O diabetes tipo 2, ele vem por uma série de... uma bola de neve, assim, de consequências metabólicas. Então, a resistência para buscar tratamento, em primeiro lugar, é muito maior, né? Segundo, eu tenho a impressão, não é uma estatística que eu li em lugar nenhum, não, isso é experiência minha mesmo, que as pessoas com diabetes tipo 2 têm um pouco de medo de perguntar para quem tem tipo 1, um pouco de resistência a mais, mas como se fosse algo assim, eu vou falar alguma coisa meio esquisita, mas como se a minha tem cura e a sua não. Isso, é tipo um preconceito, preconceito mesmo. Meu pai e minha esposa quase nunca falam sobre diabetes. É isso. Né? Então, assim, tem essa resistência de, não, mas se eu quiser eu me curo, como obesidade, como outras coisas que a pessoa pensa isso, né? Então, acho que a gente tem que falar sobre, né? Falar sobre. A pessoa perdeu o medo de buscar o tratamento, de novo, eu vou falar a mesma coisa, quanto mais precocemente ela buscar o tratamento, melhor, né? Talvez ela não se torne insulino dependente, dependendo do tratamento que ela fizer. Então, diabetes tipo 2 está aí. A gente tem que falar sobre, quando a gente fala de obesidade, que é, né, o que eu falo mais, a gente inevitavelmente fala de diabetes tipo 2, e eu acho que, assim, esses recursos maravilhosos que vocês têm, né, que quem tem diabetes tipo 1 já sabe manejar aí com clareza, tudo, quem tem diabetes tipo 2 precisa perder o medo, né, perder o medo mesmo de se aproximar do Glicast, de se aproximar dos gadgets, de se aproximar do que existe e tratar como qualquer outra doença crônica junto. E eu acho que o diabético tipo 2, ele tem um fator agravante diferente do tipo 1, que é assim, o tipo 1, embora ele tenha esse esgotamento mental, normalmente ele tem o apoio de alguém. O tipo 2, ele é mais cobrado ainda, porque ele não tem a insulina, e aí eu converso muito com a Denise disso, né? Como se ele entrasse com a insulina, significa que, nossa, agora ferrou pra mim.
né? É o fim da linha. É. Virei insulino dependente. Sabe que eu tava brincando com um anestesista agora há pouquinho, que estavam gravando um outro podcast aqui no estúdio, sobre médicos gravando, e aí ele falou sobre, era um anestesista, ele falou assim, cara, esses dias a gente tava falando com um paciente que foi internado, a gente tirou as medicações orais e ele vai entrar, a gente entra com insulina, protocolo básico de hospital. Ele falou, mas eu não quero piorar pra voltar. Isso. Pra Eu não quero a ser usar tipo insulina. ruim. Eu não quero ser. A minha não é da forte nesse nível, né? E isso é uma coisa que eu acho assim. E eu converso muito com a Denise. Eu tô num processo de emagrecimento. Eu tive uma pedra no rim em abril, parei de treinar e engordei tudo. 40 a mais, gente, não emagrece fácil, né? E aí Denise, eu não tô conseguindo, eu me olho no espelho, eu não gosto, eu tô com resistência à insulina. Ela, toma remédio. Pra que você tá sofrendo, cara? Existe remédio hoje em dia. Bora tomar remédio. Não quero. Eu quero fazer isso da forma... Ela, pra que você vai sofrer, menina? E é isso. Também o quanto você tem um médico ali a seu lado que fala, cara, tá tudo bem, vamos fazer insulina. Você vai poder comer seu doce, ninguém da sua família vai poder falar alguma coisa, né? Porque eu acho que eles são muito mais criticados pela sociedade e cobrados, né? E aí, por isso que eles não falam. Por isso que seu pai não fala. Meu pai é assim... você fala diabetes, eu tô medindo. Eu tô bom. Eu tô medindo. Tô me cuidando. O que deu a medição, ninguém precisa saber. Mas que ele tá medindo, ele tá. Não, meu pai é pré-diabético. Comprei o furador pra ele, a ponta de dedo. Cara, tudo que ele me ensinou a vida inteira, ele não coloca dentro da vida dele. Entendeu? Isso é um Entendi. clássico. É um clássico. É um clássico. Eu consegui convencer meu pai quando a gente, na Glic, o Untouch, ele é conectado. Quando eu falei, só mede. Eu só preciso disso. Só faz isso, assim. Porque vai chegar no aplicativo. Aí ele olha, ele abre o aplicativo. Chegou! Ele fica maravilhado com... Isso aqui tá aqui. E aí ele fica maravilhado que ele conseguiu conectar. Eu falei, cara, se eu tivesse dado um fone de ouvido e com Bluetooth, ele ia ficar maravilhado que conectam as duas coisas. E é isso, assim, eu não consigo fazer, não consigo fazer meu pai fazer uma caminhada comigo. Não consigo. Porque pra ele é assim, eu não tenho doença. Tá bom, mas você precisa fazer a caminhada, não é por causa do pré-diabetes. Você tem que fazer porque você tem que fazer. Não vou, porque eu não tô ruim. Tá vendo? A resistência. Você falou aí, Marina, em perda de peso, né? Perda de peso geralmente vem acompanhada aí de um monte de doenças crônicas, condições crônicas e tal. Muita gente com obesidade, sobrepeso e tal. As pessoas que mais sofrem preconceito. Pessoa com obesidade, com diabetes e com alguma condição psicológica, psiquiátrica. Pronto, então, acabou. Você tem obesidade, você tem diabetes, não importa qual. E um burnout. E um burnout. Ganhou Aí, de brinde. O que você vai ouvir? Ah, não, vai meditar. Remédio faz mal, pelo amor de Deus. Não, Você tem que superar isso. As suas Seja mágoas, forte. As suas mágoas, a sua tristeza. Diabetes não te limita. Gente, não sejam loucos, pelo amor de Deus. Não façam isso com um amiguinho. Eu tô treinando bastante, assim, eu tô com personal. E meu personal é um pequeno armário. E entra eu, né? Assim, do lado assim, da academia entra eu e o personal. Todo Toda mundo vez eu olha. olho assim, que esses dois estão fazendo juntos, sabe? Tipo, eles não combinam. Não orna. Eles não são da mesma tribo. Não tá na Blue Zone, querido. Mas é isso, e assim, é isso que eu acho, assim, as pessoas também te cobram, sabe, eu odeio aquela frase, você tem que, cara, você não tem que nada. Você tem que pensar com a sua cabeça, né? E o que mais a gente vê no diabetes são médicos experts que sabem tudo sobre você, sobre sua vida, sobre sua história. E aí o você tem que vem assim, com muita força, né? Ah, você tem que tomar tal remédio, você tem que ir em tal... Cara, calma, né? Tipo... se permita chorar primeiro, entender o que tá acontecendo, né? E procurar ajuda, procurar se é isso que você quer. Se você quer ir pro meio do mato, ficar 7 dias sozinho meditando, ou se você quer um profissional do seu lado, você precisa entender aquilo que tá dentro, porque a gente sabe, não tem você jeito. pode ficar triste também. É isso. Tá tudo bem. Tá tudo bem chorar. Tá tudo bem. Ai, eu amei essa mulher, gente. Eu me preocupo menos com as pessoas que conseguem externar as suas emoções do que com aquelas que estão sempre Felizes, tá tudo bem, tudo é não, vai positivo. passar. É. Não, assim, tem momento pra tudo, É inclusive pra ficar triste, e tá tudo bem. É isso. Né? Você pega o divertidamente, o tanto que a tristeza é importante. Nossa. O tanto que ela é linda, né, no filme e tudo mais. Aquele filme é maravilhoso. O que você tá rindo? Quem consegue externar? Eu me
preocupo menos com quem consegue externar as emoções do que quem não consegue. É né? Você isso. guardou essa Eu frase. sei, né? Ai, Gabriel. Eu falei que ela me conhece É demais. uma piada interna. Vocês Eu falei que ela entenderam, vocês conhece entenderam. Olha, não foi pra ele, mas já que, né? Já que serviu, acho Já que... que ele ficou ligeiramente Olha, rosa, tá tudo segunda-feira ela tem um horário disponível. Se você quiser marcar, ela tá disponível segunda às 2. Tá, bem. querido? Pode falar com a Marina, Pode, tem acesso à minha agenda. eu tô cuidando da agenda dela agora. Andréia, o que eu faço, então? Recursos? Essa pergunta foi o que eu faço. foi Agora muito bom. Recurso, o que tem de... Que tipo de terapia existe? Acho que você falou sobre acesso. Acho que Sim, psicoterapia claro. também nem sempre é barato. Nem sempre como é barato. Como é que eu busco ajuda? Onde eu busco ajuda? Primeira coisa, busquem ajuda especializada, né? Muitas vezes é o barato que sai caro, a gente buscar ajuda não especializada. Então, eu sei que é um sacrifício, eu sei que às vezes é mais caro. Conversa. O psicólogo, ele é um ser humano. E tem ser humano de todo tipo, inclusive ser humano psicólogo, né? Tem aqueles que negociam, aqueles que não, aqueles que querem muito te atender porque é o propósito dos temas dele, né? Então, para mim, obesidade, diabetes, condições crônicas são, para mim, eu não deixo de atender pacientes que chegam com essas condições. A gente dá um jeito. Hoje, com a vida digital, a gente atende gente, você está num fuso da Europa, daí você está no fuso daqui, aí você está atendendo alguém que está no meio da Amazônia, aí você está atendendo alguém que não pode te pagar, mas que vai te, sei lá, te reconhece de outras formas. Cada psicólogo tem o seu jeito de Só fazer tratar. um comentário, acho que é a primeira vez que eu te vejo fisicamente, né? É verdade. Ai, gente, merece um abraço. Verdade, isso. gente. Talvez a gente tenha se visto num um evento. Não, eu sei que teve um evento que eu ia, que eu No não CCNT. fui. É verdade. E eu acabei não indo. É Mas assim, que eu verdade. ia te conhecer É pessoalmente, verdade. estava felizão, vou É conhecer. verdade. Olha, E e aí, não tá fazendo. acho que é a primeira vez que eu vi Quase o André. não tá fazendo diferença, não é verdade? É isso. Porque a relação terapêutica ela é tão íntima, né? Ela é tão profunda. É uma relação de muita confiança, né? O que o psicólogo te oferece? Ele te oferece um espaço protegido, que hoje pode ser virtual, pode ser real, físico, todos são reais, mas físicos. Né? Ele vai te oferecer um espaço sigiloso, de respeito, de confiança. E aí, voltamos no que eu falei do profissional especialista, de entendimento daquilo que você me trouxe, né? Se você me encaminhar uma criança, eu vou falar, obrigado, Gabriel, eu vou encaminhar essa criança para quem atende criança. Eu não atendo criança, né? É outra pegada, é outra formação, é outro entendimento. Eu posso atender a mãe da criança, o pai da criança, mas a criança eu não atendo. E eu acho que cada um do seu quadrado. Então, primeira coisa, né? A sua pergunta, procure um profissional especialista. Para isso, você pode escrever para o Glic, escrever para o Obesidade Brasil, escrever para nós, pessoa física. A gente sabe indicar alguém que vai se encaixar no que você precisa, né? Por que eu ressalto muito isso? Primeiro, eu dou muitos cursos para profissionais de saúde que querem trabalhar com essas condições. Por quê? Porque você não sai da faculdade sabendo nada disso. Então, né, quer ir no psicólogo do convênio por questões, né, de acesso e tudo mais. Se ele não for especialista, vamos combinar com o convênio outra coisa, um reembolso. A gente dá um jeito, mas não vá num profissional não especialista. Porque o que acontece? Uma coisa que em 1, 2, 5 sessões a gente consegue arrematar e trabalhar, o profissional não especialista ele vai ficar buscando. E talvez ele tenha que descobrir o que é diabetes, né? Exato. Primeiro isso. Quando ele se dispõe a estudar, ainda é ok. É bom. Né? Mas, assim, ele vai... Vou falar aqui meio esquisito, mas ele vai lá na tua infância, e essas coisas, é a tua mágoa, e o teu não sei o quê. Não, a gente precisa de um tratamento estável e viável e acessível. E resolver, né? E resolver, né? Talvez resolver seja uma palavra bem forte, né? Não sei se a gente resolve tudo, mas a gente sabe endereçar as angústias das pessoas com aquelas condições, né? Existem psicólogos que trabalham só com escola, existem psicólogos que trabalham com luto e cuidados paliativos, existem psicólogos que trabalham com condições crônicas, obesidade, diabetes, e é isso aí, né? Então, eu acho que esse é o meu conselho principal. Quando você quer buscar ajuda de saúde mental, psicólogo, psiquiatra, procure alguém que entenda do assunto.
tem outros conselhos, né? Que é assim, claro, o respeito, o sigilo, você se sentir bem, nem sempre dá match, né? Nem sempre você vai num psicólogo que você vai se sentir bem ou compreendido, muda, é isso aí, é uma relação humana, né? Mas é uma relação de grande profundidade e respeito e até de amor, assim. Você tem pacientes que, sei lá, 20 anos depois te ligam, olha, tive um filho, eu queria te contar. Ah, que legal. Ou, sei lá, me casei, quero que você vá. Assim, é lindo, é uma relação, é um lugar muito privilegiado e que eu respeito muito. Mari, sua vez de dar conselho. Que conselho que você dá para quem tá na beira do burnout? Eu acho que é isso. Eu acho que é primeiro identificar, né, que você tá. E essa parte do identificar que é muito uma conversa com você mesmo, assim. E hoje em dia a gente é bombardeado por informações, né? A gente querendo ou não, a gente tem aquela informação ali o tempo todo. A história do A Grama do Vizinho é Mais Verde, ela existia da época dos nossos pais, dos nossos antepassados, né? Veio dali, né? Que hoje em dia ninguém nem tem espaço para ter grama. Se tem, o cara é bilionário. E tem que ver se a grama não é artificial, né? Exatamente, exatamente. Só que a gente, antigamente, tinha alcance de 2, 3 gramas. E hoje a gente vê a grama do mundo inteiro, né? E se aquela grama ali tá te fazendo mal, aperta o botãozinho do não seguir. Então, gente, eu faço isso direto, tá? Eu tô aqui no celular, eu falo, gente, mas que menina idiota. Por que eu sigo ela? Foi sem querer, tá? Hã? Foi sem querer. O quê? Mas e eu falo assim, por que eu tô... Se eu tenho hoje, antes você não tinha esse poder. O que você tinha que assistir? Era 4 canais, né? Você tinha 4 canais pra decidir o conteúdo. Hoje, você tem o poder. E aí eu fico assim, ai, que menina idiota. Ai, gente, essa daqui, nossa senhora. Nossa, eu queria ser igual essa, olha o corpo. Isso aqui tá me fazendo bem? Passar raiva? Né? É isso. Isso aqui tá me fazendo bem? Não tá? Existe um botão maravilhoso que chama deixar de seguir. É incrível, ele funciona, te dá saúde mental, entendeu? Verdade. E eu acho que às vezes a gente não tem esse filtro. A gente, mas eu tenho que seguir fulano. Porque fica chato se eu não seguir. Não, fica chato você ter um problema de saúde mental, né? Não é só no diabetes. E eu acho que isso, nos influenciadores, principalmente de diabetes, você precisa seguir aqueles que a linha de raciocínio é como ela disse. Às vezes você vai num terapeuta que você não se sente confortável para conversar. Pode ser que você não se sinta confortável de seguir aquele influenciador. Você não precisa seguir todos do diabetes. Siga aqueles que têm o conteúdo que faça sentido para você, que você lê e fala, cara, isso daqui me representa. Isso aqui está me ajudando. Se você segue um que só posta gráfico reto, que tá em Dubai fazendo não sei o quê, que a pessoa é maravilhosa, cheia de colágeno, você fala, isso aqui não tá bom, deixa de seguir, né? E vai... Que não faça sentido pra você. Tá vendo como isso pega Como na afeta. gente? Afeta demais. Mais do que a gente pensa, com certeza. Mais do que a gente pensa. E quanto tempo a gente não gasta no raio do celular? Qualquer paradinha que a gente dá, a gente fica... É 1 hora. Você não dedica 1 hora na academia. Só que você fica 1 hora no celular sem perceber, rodando feed. Se isso que você está consumindo não está sendo positivo para você, você está todo dia, durante 1 hora, construindo uma mentalidade frágil. Então, você precisa, primeiro de tudo, faz esse detox em você e vai procurar um profissional. É o que ela disse. Tem muita gente, inclusive na comunidade do diabetes, em grupo, e que são pessoas que oferecem serviços gratuitos para quem não consegue pagar. Tem endocrinologista, tem nutricionista. Cara, a comunidade é muito... Eu amei esse Bluezone, sabe? Vou usar na vida. O nosso Bluezone, tipo, as pessoas realmente se ajudam muito. Muito. Não é só a troca de insumo. Tem a troca profissional também, né? E não deixa isso rolar, tipo... Você sabe que uma coisa que você comentou da ONG, né? Eu acho isso um lugar muito legal, né? Tipo... A Mari comentou da DJ. Eu acho que a gente está falando de uma ONG também que eu acho que tem um espaço muito, muito positivo para aprender, né? Para buscar outras informações também. Conta um pouquinho da ONG, Sem conta dúvida. um pouco do trabalho também. A ONG nasceu do amor que a gente tem por trabalhar com pessoas com obesidade e por sentir, né, que essas pessoas não
tinha um espaço para falar sobre, né, da impotência que é falar de obesidade. Quando vai uma celebridade qualquer e fala que vai fazer uma cirurgia bariátrica, ou que vai tomar um remédio, ou que sei lá o que, ela é massacrada, né? Como assim? Você vai se mutilar, você vai tomar remédio, faz mal. É isso que as pessoas com obesidade escutam. E muitas vezes de profissionais de saúde, o que, na minha opinião, é criminoso. Só para dar um exemplo, como o preconceito mata, né? Mulheres com obesidade, elas deixam de fazer exames de rotina ginecológicos. Sim. E quando elas vão descobrir um câncer, elas não têm mais um tumorzinho inicial, elas têm tudo. Já tá fazendo. Já tá. Por quê? Porque ela não tinha uma maca onde ela cabia, não tinha um aventalzinho onde ela cabia, ela não era bem recebida, o profissional não sabia nem acolher essa pessoa. Então, isso é muito comum. Quando não, o profissional fala, isso é obesidade, você precisa tratar obesidade. Você não cabe na máquina, você não vai fazer mamografia, você não vai fazer nada. Né? E o próprio constrangimento. Então, isso a gente tem muito bem documentado em estudos que mostram, né, que mulheres mais ainda se forem mulheres negras, não só no Brasil, elas morrem de câncer, mulheres com obesidade. Bom, isso para mostrar que quando a gente contou para o mundo que a gente queria fazer uma ONG, eu, Andréa Levi, Andréa Pereira, Dr. Carlos Schiavon, cirurgião, uma médica nutróloga e eu, psicóloga. Então, nós nos juntamos e falamos, vamos fazer uma ONG de obesidade. Sabe o que a gente ouviu? Da maioria, médicos. Nossa, esses pacientes não querem nada com nada. Sério que vocês vão fazer uma ONG? Faz ONG de cachorrinho, ONG de câncer, que são importantes, muito importantes também. Mas ONG de obesidade? Não, ixi, nossa. Não vai dar certo. E pensa, pra gente conseguir apoiadores, patrocínio, é na mesma pegada. Nós temos grandes apoiadores, felizmente, a gente consegue fazer eventos e tal, mas é assim, ó, na unha. Tá? Suado. E contar uma historinha rápida, né? Por que eu, particularmente, Andréa, fui me envolver tanto com esse assunto? Esse ano eu faço 50 anos. E há 25 anos eu fiz a cirurgia bariátrica. Eu tinha 143 quilos. Portanto, eu fui uma criança com obesidade, uma adolescente com obesidade, uma universitária com obesidade. E sofri muito. Enquanto minhas amigas estavam subindo as escadarias da faculdade, eu falava, peraí que eu vou parar aqui no primeiro andar, vamos fazer um xixizinho. Não, eu ia parar para respirar. Eu parava, me escondia no banheiro e ficava... né? Então, fui fazer cirurgia na época dos Flintstones, 1999, tive todas as complicações possíveis e etc., mas estou aqui. Né? Tô aqui como você. Foi parar na UTI, quase morreu e ressignificou aquilo de uma maneira, falou, eu vou pegar para mim isso, e eu não quero que ninguém precise, ninguém com obesidade ou que vá para uma cirurgia bariátrica ou hoje, felizmente, que vá para um tratamento medicamentoso, precise passar pelo que eu passei, que foi um emagrecimento desnutrindo. Então, você falava comigo e eu ficava... Blá, blá, blá. Né? Cognição, foi para o espaço, cabelo, unha, eu tinha cara de doente, foi uma coisa realmente traumática. Mas eu falei, ou eu vou estudar e vou entender e vou ressuscitar e vou ajudar as pessoas. Gente, é lindo, né? E aí, como você, eu escrevi um livro, chama Cirurgia Bariátrica, Manual de Instruções para Pacientes e Familiares, para que ninguém precise passar por isso desta forma, para que você saiba diferenciar o que é uma orientação correta, o que é um profissional que está te entendendo e outro que não está, né? Para que as pessoas se unam e possam falar de obesidade sem fazer... você tem que aceitar seu corpo, ou a pessoa... claro que tem que aceitar, a gente tem o corpo que a gente tem, mas sem fazer apologia à doença. A pessoa está sofrendo ali de alguma coisa. Né? Então, tem muitas frentes que a gente resolveu cuidar através de uma ONG. Então, a gente recebe pessoas e depoimentos e lágrimas e agradecimentos que nos alimenta, né? E nos alimenta a continuar. E a gente gravou recentemente um episódio sobre bariátrica, assim, e a gente falou muito dessa, como era no passado, e o que é hoje, o tratamento completamente diferente, acho que Sim, é muito legal. É um tratamento que pode ser a melhor ou a pior coisa da sua vida, depende de como você está acolhido e orientado, né? Depende dos profissionais que estão te orientando, que muitas vezes a pessoa vai para a bariátrica completamente desorientado e às vezes nem é culpa dela, é culpa daquelas consultinhas de 15 minutos e vai, né? E muitas vezes também a pessoa, depois da cirurgia eu vejo e vamos lá. Então, assim como quando você vai
tomar uma medicação, ou quando você escolhe passar por uma cirurgia, ou seja lá que tratamento for, o paciente tem que estar bem preparado. Eu acho que eu, assim, ouvindo, eu não te conhecia. E é muito engraçado como a gente, tipo, eu já amo essa pessoa e eu já tô, tipo assim, ai, preciso levar ela no diabetes. Já nos amamos. Ela tem horário segunda-feira, você me falou, não foi? Eu vou deixar pra você, bobo. Olha o bullying, hein? Mas é assim, é aquela coisa, você fala assim, é um profissional diferenciado, porque como Denise Franco, está realmente preocupado com o bem-estar do paciente, não só com o pagamento do boleto pós a consulta, né? E o quanto isso a gente não vê tanto. E as pessoas, eu recebo muito depoimento das pessoas falando assim, eu queria trocar de insulina, mas o meu médico não aceita. Troca de médico. Né? E isso foi isso que você falou lá no começo. Cara, você precisa ter alguém que você vá pro consultório, você se sinta acolhido e que você goste daquela pessoa, né? E que te escute. E que te escute. A Denise, a endocrinologista, quando eu me separei, que eu morava em Minas e vim voltar pra São Paulo, foi pra ela que eu liguei. Eu não liguei pra minha mãe. Eu liguei pra minha médica. Então, olha o nível de intimidade, de cumplicidade. Cara, todo mundo vai ter uma Denise Franco Anja desse jeito? Não sei se ela dá conta, precisamos multiplicar esse pão, precisamos. Mas existem outros profissionais que você pode ter essa relação do paciente lá e chamar para um casamento, né? E isso eu acho que é o mais importante. Às vezes a gente acha que é mais fácil fazer sozinho. Aquilo que a gente estava conversando antes de entrar. Vamos fazer... Cara, ninguém faz nada sozinho. É isso. E vamos falar outra coisa? Dá medo procurar ajuda. Dá medo. A gente vai mexer em coisas que estão ali guardadinhas. Então... enfim, profissional que sabe fazer isso, vai com cuidado, vai junto com você, vai te escutar, né? Não, você vai tomar essa insulina porque eu quero, um beijo, tchau, ó, tá aqui. Não, pera, eu que tô sentindo aqui, o que tá me fazendo, me escuta. Pode não fazer sentido, você é o especialista, mas a gente vai trabalhar junto. Mas isso também é uma coisa que é muito legal e que é muito legal de ser falado, que é o quanto hoje a gente tem informação na nossa mão e a gente deixa de ser pacientes... Passivos. Exato. Essa é a palavra. O Mark aqui, ele falou, não existe mais paciente, né? Nós somos todos impacientes, Todos. e se a gente não for impaciente, não tem tratamento. é Acho que isso, o é paciente isso, crônico, é no isso, fim das é contas... isso. E eu, quando eu tô com o Mark, eu fico me policiando loucamente para não falar a palavra paciente. E aí... mas ainda não aprendi. Tenho essa missão ainda. A gente já mudou, né? Pra pessoa com obesidade, pessoa com Acabou, diabetes. eu acho que isso é uma coisa que eu falo muito pro pessoal do G7 e que eu acho isso sensacional neles. Acabou essa saga de que o médico de jaleco branco, ele é um intocável. Você não pode conversar, não pode questionar a decisão. Não, hoje em dia você pode questionar. E deve, a gente pode trabalha abraçar, juntos. pode, né? Você tem o direito de falar, que antigamente você não tinha, né? Aquele médico da família. Cara, era aquilo ali, não, a gente vai fazer sangria aqui em você e é isso e pronto. Tá. Hoje em dia não é assim, né? E o quanto uma relação médico-paciente que não seja saudável pode gerar burnout. Né? Pode, Claro, pode. Pessoal, 1 hora de episódio. Vocês viram? A gente ama o que faz, não para de falar, Tem né? um ser humano que tá aqui na sala, mas que tá assim, ó, tá até pra ouvir a risada dele agora, que eu já recebi umas mensagens, ele falou, tá, já deu, o tempo deu, tá? É você. Ainda bem que é um ser humano, não é um robô. E aí, então, eu preciso ir caminhar pro final. E aí eu queria uma mensagem de cada uma de vocês de o que fazer, como pensar de tá pesado, tal, pra gente pensar aí o que fica de mensagem final. Vou começar paciente de novo, tá? Bom, eu vou sempre na comunidade, né? Então, eu acho que o primeiro passo é você entrar num grupo de WhatsApp ou você manda um DM pra mim no Instagram e você fala, cara, eu quero entender pessoas, eu quero conhecer pessoas. Então, frequentar evento, estar nesse ambiente vai fazer com que você enxergue isso mais fácil, né? Então, eu sempre vou primeiro pro que é da minha alçada, é o que ela falou, cada um no seu quadrado. Eu nunca vou te falar, faça isso ou faça desse jeito, porque eu sou super contra Aqui isso. sua prescrição. Não, eu sou mega contra isso, assim.
Mas eu acho que o primeiro passo é você entender que você não tá sozinho, você não precisa estar sozinho, não tem por que você viver isso sozinho e que tá tudo bem você chorar. A vida não é feliz o tempo todo, até porque quando você chora, você cria momentos de felicidade. Então, você chorou, você foi acolhido, você criou uma amizade, você criou um momento feliz ali. Então, primeiro de tudo, procure uma comunidade, seja ela qual for, de quem for, né? Mas entre numa Blue Zone, tipo... E passa com ela, gente, ela é maravilhosa. Me liguem se precisarem de agenda, eu faço esse monitoramento. Além de marcar a consulta, André, que eu faço? Quero agradecer muito. A gente se conectou muito aqui, né? Maravilhosa, que mulher esplêndida. É isso mesmo, nós duas. A gente, e modestas também. Eu quero Cheia de agradecer colágeno. ainda. Eu quero agradecer muito estar aqui hoje, porque eu quero agradecer quem escutou a gente até aqui, até agora. Talvez a gente tenha levado uma mensagem de esperança, inclusive, né? Até esse bom humor que a gente tem de falar de coisas que são difíceis, são duras. Quem está começando a passar por isso está assustado, está com medo, está triste. E a gente está aqui falando sobre isso. Nós profissionais, paciente, pessoa que passa por isso. Assim, como a Mari falou, aproximem-se, né? Aproximem-se e cuidem-se, porque tem várias maneiras, tem vários jeitos e tem muita gente disposta a ajudar. Muita gente disposta a ajudar. Atrás da telinha, às vezes você só tá vendo aquele que já se deu bem, que, como você falou, tá lá passeando não sei aonde. E que às vezes nem é verdade, E que às vezes nem é verdade e que tá tudo bem, a motivação dele é aparecer, é outra coisa. Procure pessoas que te acrescentem, né? Que possam trazer para você não só a esperança, mas a mudança que você precisa fazer para você ficar saudável. E dá para viver com uma condição crônica. Hoje em dia, podemos viver 100 anos. Podemos falar isso sobre diabetes, sobre obesidade. A gente não via, quando a gente era criança, a gente não via pessoa com mais de 90, 80 anos com obesidade, né? Então, hoje a gente vê. A gente tem remédio, a gente tem tratamento, a gente tem acolhimento. Então, é isso. Acho que esse podcast é um dos acessos, né? Para trazer as pessoas para se aproximar das comunidades que precisam. Obrigada. É a internet boa. Eu queria agradecer cada uma de vocês. E eu tenho um recadinho para você que chegou até o final do Glicast, aqui esse finalzinho do Glicast. Se você tá no YouTube, tem um monte de botão aqui embaixo. Deve ter um que é curtir, um que ali é inscrever no canal. Eu não aprendi. Já é o 30º e tralalá episódio. Eu não aprendi. Um dia eu vou aprender, mas você sabe, o pacote do YouTube que todo youtuber fala, eu falei aqui pra você. E se você tá em algum outro player, também player tá ouvindo só em áudio, obrigado pela companhia e eu queria agradecer cada uma de vocês por estarem aqui. Eu adorei o papo, eu vou marcar a consulta segunda-feira e a gente fala mais disso depois. Tamo juntos. Obrigada pela oportunidade, é muito importante falar disso, obrigada. Obrigada. Até mais. E você até o próximo Glicast.